No Amazonas, cerca de 60 mil crianças e adolescentes exercem algum tipo de trabalho. Um número que abre a discussão para o que é uma ocupação digna e o que é a exploração dos direitos desses jovens. Para ajudar a identificar esses problemas, o governo vai implantar projetos para erradicar o trabalho infantil em todos os municípios do Amazonas. Nas esquinas ou nos semáforos, exemplos claros de agressão aos direitos de pessoas que deveriam ser protegidas pela sociedade. No Brasil, o trabalho infantil atinge mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes. Em todo o Amazonas, 60 mil crianças e jovens entre 5 e 17 anos exercem algum tipo de trabalho, a maioria na agricultura ou no comércio. Para muitas famílias é difícil enxergar a diferença entre o trabalho que educa a criança e a exploração da mão de obra infantil. Por exemplo, uma criança de 5 anos ajudar a mãe a colocar a mesa é trabalho infantil? Claro que não. Ali ela está inserida dentro de um contexto e sob a supervisão de um adulto que ela tem responsabilidade de contribuir para o bem-estar da família. Outra coisa é eu colocar uma criança de 10 anos, como acontece muito aqui em bairros um pouco afastados daqui do centro da cidade, uma criança de 10 anos que simplesmente fica responsável por todas as atividades da casa, tomando conta dos seus irmãos de 7, 5, 3, 2 anos. Isso é comum o Conselho Tutelar encontrar. Isso é trabalho infantil. Riquelme conhece bem essa realidade. Mais velho entre 10 irmãos, ele conta que trabalha desde os 9 para ajudar a mãe a sustentar a casa. Começou vendendo veneno para formiga nas ruas do bairro onde mora. Tem pessoas que podem escolher, eu quero trabalhar ou não quero. No teu caso, tu pôde fazer essa escolha? Não, assim, eu não tive essa escolha e nem tive, assim, dizemos, tempo para ter brincadeira naquela época. E ali era uma situação muito delicada da família e eu, como filho mais velho, tinha que tomar a frente disso. Senão a família, assim, alguns menores iam ter que passar fome. Imagine o que é trabalhar o dia inteiro como ajudante de pedreiro e à noite ir para a escola. Aos fins de semana, em vez de descanso, mais trabalho, agora numa pizzaria. Acredite, essa foi a rotina do Riquelme quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Mas um encontro inesperado mudou a trajetória do garoto. Certo dia estava num ônibus vendendo picolé quando encontrou uma menina da mesma idade com um colete de menor aprendiz. E assim ele entrou para o projeto. Conseguiu emprego de carteira assinada numa fábrica. Trabalha 4 dias e no 5º estuda. Tem aulas de administração, empreendedorismo. Chegam aqui com muita força de vontade. A gente precisa canalizar essa força de vontade no foco principal, que é a capacitação para o mercado de trabalho. Então, assim, essa avidez ela precisa ser canalizada de maneira correta. Então, ela perpassa pela capacitação, perpassa pela instrução. Então, aqui a teoria, no mercado de trabalho é a prática. Incentivar ações como essa é a missão de 27 entidades que se uniram para formar o Grupo Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, ele promete implementar projetos em todos os municípios do Amazonas. Uma mãe, um pai, por dificuldade nesses municípios, ou numa zona rural, ou na situação de vulnerabilidade que vive, muitas vezes envia seu filho ou sua filha para morar com um tio, com um parente, e naquela proposta de que lá ele vai ter uma melhor educação, que lá ele vai ser tratado como os filhos daquele parente, e na verdade muitas vezes não é isso que acontece. Fora da rua e dentro da sala de aula, Riquelme conseguiu enxergar um novo futuro, bem maior do que ele esperava. Hoje eu quero ser empresário, bem-sucedido e, acima de tudo, depois disso, em gratidão, criar uma ONG para abrigar pessoas que não têm condições assim de bem de vida, que estão na rua e precisam de ajuda.